Olá, meninos, meninas. Agora sim, encerrando a nossa aula sobre o Império Romano, o Baixo Império Romano. Como nós falamos na aula anterior, o Baixo Império Romano abarca os séculos 3, 4 e 5 e foi um período de crise generalizada que vai dar início a um período que nós chamamos de Idade Média. Se vocês olharem aqui do lado, vocês vão ver uma imagem que difere um pouco dos romanos, não é? São povos com barbas compridas, utilizando machado, utilizando capacetes e vestimentas diferentes dos romanos. Quem são esses povos? Eram os povos chamados bárbaros. Eles são símbolo do fim do Império Romano, porque quando acaba o Império Romano, ele acaba frente à invasão dos bárbaros. Só, meus bebês, que eu vou falar uma coisa para vocês que vale para várias histórias, para vários períodos, para vários recortes. Nenhum império cai de fora para dentro, ele cai de dentro para fora. O que isso significa? Que quando os povos bárbaros chegaram, não foram eles que levaram à crise romana. Roma já estava em crise, Roma já estava com as suas estruturas abaladas. E a invasão dos povos bárbaros vai representar o quê? Um pontapé final para todo esse modo de produção que vai ruir, que vai cair. E é isso que a gente vai analisar a partir de agora. Quando nós analisamos o Baixo Império Romano, nós podemos falar de algumas características, de alguns eixos para poder entender por que ele cai. E a gente vai entender todos eles agora, eu vou explicar para vocês. O período de declínio do regime imperial, ou seja, o sistema político do império ele vai entrar em crise, ele vai cair. Esse é um primeiro motivo. Segundo, várias crises internas de natureza diferente, de características diferentes que nós vamos entender. Terceiro elemento, a crise ela se torna tão forte que Roma vai transferir a capital do Império Romano de Roma para um outro lugar chamado Bizâncio, em que vai ser denominado Constantinopla. Então a gente tem a transferência da capital. Nós temos as invasões bárbaras, que são as ameaças externas, e a gente tem a destruição da unidade político-administrativa do Império. Tudo aquilo que sustentava o Império vai cair. E é isso que nós vamos entender a partir de agora, da economia até chegar nas invasões externas, ok? Vamos então compreender o primeiro elemento, que seria o elemento econômico. Lembra que eu falei que não teve guerras? As guerras acabaram, cessaram? Cessando as guerras, você não tem escravos abastecendo o sistema econômico romano, você não tem terras para funcionar também dentro desse sistema econômico. Então olha o que eu coloquei para vocês aqui do lado. O encarecimento do preço dos escravos. Por que encarece o preço dos escravos que eram negociados em todo o Império Romano? Devido ao fim da expansão e início da retração. O Império Romano ele não expande por 300 anos e aí ele começa a encurtar, ele começa a diminuir, porque Roma vai perdendo o seu poder e vai perdendo terras para ameaças externas, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas é um conceito básico. Se você tem um menor número de escravos, o preço dos escravos ele vai aumentar cada vez mais. A queda do número compromete toda a estrutura produtiva. Menos escravos, maior o preço do escravo e menor a produção. Se eu tenho uma produção menor, maior o preço pago por essa produção. Tá? Então olha como uma coisa impacta em tudo. Tá? Eu tenho menos escravos, eu tenho menor produção, tem menos produção, porque eu tenho menos escravos, são eles que trabalham no campo. Lembrando que os camponeses lá na República foram para a cidade, né, e se alocaram na cidade, o trabalho era todo feito por escravos. Menos escravo, menor produção e maior o preço do escravo. Se o preço do escravo é maior e se eu tenho menor produção, isso vai afetar todos os preços da sociedade romana. Tá? Um pedaço de pão vai custar o rendimento de uma família por uma semana. Então, olha só, a economia vai entrar em crise. Entrando em crise a economia, tudo vai entrar em crise, porque, por exemplo, o exército recebia uma quantia pelos serviços militares, os veteranos recebiam terras após o serviço militar, os cargos políticos romanos eram todos pagos com dinheiro dos impostos que vinham da produção, então o que vai diminuir também? Os impostos vão diminuir também. Então, é um dominó, já viu dominó quando você vai colocando uma peça atrás da outra? Então, uma vai empurrando a outra, e é isso que vai acontecer aqui. Então, olha aqui que eu destaquei. O custo crescente da manutenção da máquina burocrática e do exército. Vamos traduzir isso de uma forma simples. Não dava mais para pagar os vários cargos que existiam no governo, no Estado, e o exército era extremamente caro para poder manter a sua lealdade.
Segundo elemento, vai reduzir a arrecadação, ou seja, os impostos começam a não ser pagos. E encarece o custo de vida, porque a produção diminui, o escravo está mais caro, tudo vai encarecer, o custo de vida vai encarecer. Então eu resumi para vocês aqui do lado, ó, o comprometimento da estrutura latifundiária escravista. Olha a dica do Titi aqui. Quer entender por que Roma se transformou no maior império do planeta Terra naquele período? Latifúndio escravista, ou seja, produção em grandes terras feita por escravos. Quer entender por que Roma deixou de ser o maior império? Latifúndio escravista. Vai reduzir a produção, vão reduzir as terras, vai reduzir o número de escravos. Então, olha o que vai acontecer. Olha que interessante. Como não tinha escravos e o latifúndio vai ficando complicado de se administrar, várias faixas de terra, os proprietários de terra vão começar a dividir faixas de terras e a entregar para pessoas dizendo assim, ó, eu vou te entregar uma faixa de terra e você vai produzir nela para você, vai produzir para você, vai se sustentar, mas você vai ter que entregar a maior parte da produção para mim, você vai trabalhar para mim também. Eu te entrego uma terra em troca de trabalho. Quem já estudou lá no ensino fundamental deve estar lembrando de um negócio chamado feudalismo. Ele está nascendo, olha a semente dele. Só que aqui não se chama feudalismo, se chama colonato. O que é o colonato? É a entrega de terras em troca de trabalho. Então os grandes proprietários começaram a entregar terras. E sabe para quem que eles entregaram? Eles entregaram até para alguns escravos que eles tinham para manter eles na terra. Mas a maior parte era entregue para quem? Para aqueles plebeus que não tinham o que fazer na cidade, para aquela parcela da população que lá atrás os seus descendentes, lá os seus tataravós saíram do campo e foram para a cidade. Quando começa o colonato, sabe o que vai acontecer? O chamado êxodo urbano. A galera vai sair da cidade e começar a ir para o campo. Por quê? Porque no campo os proprietários estavam distribuindo terras. Esse é um elemento. Isso vai levar ao quê? Ao esvaziamento das cidades. Todo mundo vai começar a sair da cidade e vai começar a ir para o campo. Estagnação econômica, as atividades econômicas param de crescer. A cidade passa a ser um ambiente de violência. Tá? Porque quem fica na cidade são as pessoas que estão associadas ao crime, estão associadas ao tráfico de mercadorias, às atividades ilegais. Então todo mundo começa a fugir para o campo, porque no campo ele tinha segurança e tinha sobrevivência. Entenderam? Olha o que está acontecendo com a economia. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo? A chamada anarquia militar. O que é anarquia militar? Anarquia militar foi um período de 235 a 285 do século III. Olha só, que nós tivemos 26 imperadores. Se você pegar 235 a 285, são 50 anos. Em 50 anos, nós tivemos 26 imperadores. O que isso significa? O imperador não está ficando no poder. O poder está sendo tirado dele. Um elemento que eu esqueci de falar lá na primeira aula, e que aqui eu resgato com vocês, o Otávio, uma das coisas que ele criou foi a chamada Guarda Pretoriana, e que ela vai existir durante todo o Império. A Guarda Pretoriana nada mais é do que uma guarda pessoal do imperador. Ele criou para não ser assassinado como o tio dele, Júlio César, foi. Então existia uma guarda, um exército pessoal do imperador, que era chamada Guarda Pretoriana, para impedir o seu assassinato. Essa guarda pretoriana ela funcionou enquanto o Estado funcionava. Quando a gente chega no Baixo Império Romano, o que vai acontecer? Vários imperadores eles são mortos pela guarda pretoriana, entendeu? Eles são traídos pela própria guarda pretoriana. Então a gente tem uma decadência militar, uma decadência da lealdade dos soldados. Ele não vai ficando mais com Roma, os soldados ficam mais leais ao seu próprio comandante. Então vão surgindo exércitos particulares, guardas particulares. Então os imperadores vão sendo assassinados, muitos deles, a maioria deles vai sendo assassinado. Tá? Alguns ficam loucos, alguns passam o poder. Então a gente tem uma anarquia militar, um caos militar. Significa que a política está entrando em decadência. E aí, quando a gente pensa e analisa o Baixo Império Romano, alguns imperadores tentaram consertar um pouco essa crise e tomaram algumas medidas. Eu vou destacar tentativas de superação dessa crise. A primeira tentativa é o imperador chamado Diocleciano. O que o Diocleciano fez? Roma era gigantesca e ele entendeu que um dos grandes problemas de Roma era exatamente o tamanho. Então ele vai dividir Roma e entregar para 4 generais. Ele vai tentar organizar a chamada tetrarquia. E isso não vai dar certo. Vai haver um conflito de interesses desses generais e essa divisão administrativa ela não vai funcionar.
Tá? Então é uma primeira tentativa. Segundo ponto, ele começa a permitir que os povos bárbaros se fixassem nas fronteiras. Ele começa a não combater os povos bárbaros, mas permite que eles fiquem nas fronteiras romanas. Isso já demonstra fraqueza. Lembrando que povos bárbaros, pessoal, eram os povos que não falavam latim. Portanto, eram povos que não tinham sido conquistados pelos romanos. Nós vamos ter uma aulinha especialmente dedicada a falar dos povos bárbaros. Mas eles eram considerados estrangeiros pelos romanos. Ou seja, eles não falavam latim. E o Diocleciano, ele é um dos imperadores que ficou marcado pela perseguição dos cristãos, a chamada Era dos Mártires. Tá? Quem eram os mártires? Os cristãos que morriam em defesa do cristianismo. Tá? Por que perseguir os cristãos? Porque, ao cultuar um único Deus, eles estavam contra o imperador. Mas não era só por isso, meus queridos. O cristianismo crescia cada vez mais. Se você estudar um pouquinho do cristianismo, você vai entender que ele é uma religião que se volta para a valorização da humildade, da valorização dos pobres. Na Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então é uma religião que vai ser muito popular entre os pobres. Ora, Roma não está entrando em crise econômica? Sempre quando nós temos crise econômica, quem é mais afetado? Os mais pobres. Então, olha que interessante. Quanto maior a crise do Império Romano, maior a quantidade de cristãos. Quanto maior a quantidade de cristãos, menor o poder do imperador e a interferência que ele conseguia ter na população. Então, o que o imperador Diocleciano fez? Ele tentou perseguir os cristãos. Vai dar certo? Não. Quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos no Coliseu, devorados por leões dentro da arena, quanto mais eles eram perseguidos, aumentava o número de cristãos. E a ascensão do cristianismo vai ser o momento de queda do império. Então Diocleciano tentou algumas reformas que não funcionaram. Segundo imperador que eu quero destacar para vocês e que tentou mudar alguma coisa em Roma, o Constantino. Já no século IV, o imperador Constantino, por meio do Edito de Milão, o que é edito? É uma lei criada pelo imperador. Por meio do Edito de Milão, ele vai declarar em 313 a liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, ele autoriza o cristianismo como uma religião dentro de Roma. Não acaba o politeísmo, mas ele autoriza o cristianismo. Só que aí vem uma pergunta. Ué, Mário, se ele está autorizando o cristianismo, e ele, que era um deus, ele muda isso também. O Constantino é considerado o primeiro imperador cristão, então ele se declarava não como um deus, mas um defensor do cristianismo, alguém escolhido por Deus para defender o cristianismo. Fiquem atentos, essa figura do imperador ela vai se converter e virar o que lá na frente? O Papa da Igreja Católica, tá? Que é, o Papa ele não é Deus, o Papa ele é alguém escolhido por Deus para representar o cristianismo. Ou seja, o que o Constantino fez? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Ele vai o quê? Aproximar o Estado romano à igreja. Ele é praticamente o fundador da igreja cristã. A partir do século IV, a gente tem uma igreja cristã. O cristianismo ele começa no século I, como pessoas que seguiam as ideias de Cristo, mas a instituição do cristianismo só ocorre a partir do século IV. E uma outra coisa que eu queria destacar do Constantino, em 330, ele vai transferir a capital. Para onde? Para uma cidade, pessoal, que eu vou falar depois, e que ficava na divisão, vamos dizer assim, do Ocidente com o Oriente. Ela ficava numa região que ainda não tinha ameaça dos povos bárbaros, e uma região extremamente rica, em que o comércio ainda estava se desenvolvendo. Era uma cidade chamada Bizâncio. Ele vai para essa região, tá? Transfere a capital para lá e muda o nome da cidade de Bizâncio para Constantinopla, em sua própria homenagem. Pessoal, transferiu a capital quer dizer que Roma já está sob ameaça, já está quase acabando. E um terceiro imperador que tentou algumas mudanças que eu destaquei é o Teodósio. O Teodósio, já no final do século IV, o que ele vai fazer? Ele vai lançar o Edito de Tessalônica. Ele dá um passo a mais que o Constantino. Ele transforma o cristianismo religião oficial do Império Romano. Olha o que aconteceu. Acabou o politeísmo. Roma se torna cristã oficialmente.
Ele começa a permitir que os bárbaros se instalem nas fronteiras, assim como fez o Teodósio, ou seja, os povos bárbaros já estão circulando, sobretudo a região da Península Itálica, sobretudo a região da Roma Ocidental. E o que ele faz? Aproveitando que o Constantino tinha transferido a capital, ele divide Roma ao meio. De um lado, o que ele chama de Império Romano do Ocidente. Qual é a capital do Império Romano do Ocidente? Roma, a cidade de Roma. E do outro lado, o Império Romano do Oriente. Qual seria a capital? Constantinopla, tá? A antiga cidade de Bizâncio. Pessoal, com a divisão de Roma, está pronto para o fim do Império Romano. E na verdade, você agora entendeu que nós não vamos ter o fim do Império Romano. Na verdade, é o fim do Império Romano do Ocidente. Porque o Império Romano Oriental ainda vai se desenvolver por mais 1000 anos. Só que ele vai ter outro nominho, chamado Império Bizantino. Então, olha só, quando ele divide o Império Teodósio, no final do século IV, Roma está em frangalhos. O exército agora já foi todo para o campo e está protegendo seus generais, que agora eram senhores de grandes terras. Nossa, é o senhor feudal? É o futuro senhor feudal. Tá? Um membro da elite que tem um exército particular e que tem terras e troca terras por trabalho, distribui terras em troca de lealdade. Mas a gente vai falar disso depois. O que eu tenho aqui? Eu tenho prontinho a estrutura de um modelo que vem agora e que vai ser chamado de Idade Média. Tá certo? Para a gente fechar com essa divisão do Império Romano, né, e a continuidade das invasões e dos bárbaros que já estavam se fixando em várias regiões, em 476, um dos povos bárbaros, chamado Zérulos, eles entram em Roma e por 3 dias eles saqueiam, eles quebram a cidade inteira. Os historiadores, muito tempo depois, escolheram esse fato, que ocorreu no ano de 476 d.C., para dizer que ali terminava o Império Romano. E não só o Império Romano. Esse ano foi escolhido como um marco do fim do que nós chamamos de Antiguidade. A partir de 476, nós começamos a estudar a chamada Idade Média. Mas isso é tema para uma outra videoaula. Um abraço para vocês, não desistam dos estudos e até a nossa próxima aula.